o tema de hoje é um tema muito legal. Eu dei o título da reunião de hoje de Metas 4 em 1, em homenagem ao nosso gel de limpeza, que é maravilhoso, né? Então, Metas 4 em 1. Então, eu vou falar 4 tópicos bem aprofundados que vão impactar muito na sua construção das suas metas, tá bom? Então, se você não pegou a caneta, pegue, porque realmente essa aula ela é muito fantástica, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, tá? Primeiro passo do gel de limpeza. Não, brincadeira. Primeiro passo para você construir as suas metas, né? Então, a gente vai começar a falar sobre... O primeiro tópico vai ser a ordenação de valor. Rayane, que é isso? Socorro! A ordenação de valor, eu vou ler para vocês, tá? Porque eu tô aqui com o material de referência. A ordenação de valor, ela é algo super importante quando você vai fazer a construção das suas metas. E eu arriscaria dizer que grande parte das metas às vezes não acontecem só porque você não fez a ordenação de valor, que é esse primeiro passo que você precisa construir, né, para conseguir realizar tudo isso. Bom dia, Lê, bom dia, Felipe. Vamos lá. Então, se tiver com papel e caneta, a gente vai então falar da ordenação de valor e eu vou explicar o que é isso. Eu vou ler aqui a definição de ordenação de valor, que acho que vai ficar bem clara essa definição aqui, ela é muito clara, tá? Ordenação de valor. Então, o que são valores, né? Família, casamento, filhos, dinheiro, carreira, negócios, amor. Em que contexto isso tudo é importante para você e as pessoas que você ama? Onde de fato essa meta será o motivo de realização na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Bom dia, Ludi! Bom dia! Então, os valores são coisas ou estados mentais importantes para nós. É a energia que nos move para a nossa meta. É o que faz com que nos comprometamos com algo. Todas as nossas metas são potencializadas por nossos valores. Às vezes, as pessoas estabelecem metas, mas tentam conquistá-las sem satisfazer os valores que as fizeram tão atrativas de antemão. Por exemplo, um homem quer oferecer muitas coisas boas para sua família. Valoriza o amor e a vida familiar. Trabalha duro para ganhar muito dinheiro. No processo, no entanto, ele negligencia a família e fica infeliz. E ele pode até conquistar sua meta de ganhar muito dinheiro, mas será infeliz no processo porque conseguiu isso violando um valor que estava por trás da meta. Então, alguns outros pontos, né? Qualquer meta que não tiver conectada com os seus valores, ela não vai fazer sentido para você por muito tempo. Então, muitas vezes a gente para alguma coisa, tipo, comecei uma meta e isso parou. Pode ser que isso esteja conectado por você ter definido uma meta que ela não se encaixa, ela não se enquadra com seus valores pessoais, e pode ser também porque você construiu uma meta que ela não está baseada em potencializar algo que é importante para você. Então, por isso que quando você vai construir as suas metas, o primeiro passo, antes de você começar de fato a construir as metas, é você pensar o que é valor para você. Então, ordenação de valor, o que são valores pessoais para mim que se conectam com as minhas metas pessoais, tá? Se as minhas metas não respeitam os meus valores, eu posso e vou subir a montanha errada. Como assim? Vamos pensar o seguinte, se você tem o objetivo de, exatamente esse exemplo aqui, né? Se você tem o objetivo de ter muito sucesso financeiro, isso é muito bom, tenha mesmo, esse objetivo ele é muito positivo. Porém, se esse objetivo ele não estiver alinhado com o seu valor,
Se isso não estiver realmente bem organizado na sua vida, muitas vezes tu pode gastar anos da sua vida buscando alcançar aquele sucesso profissional, buscando alcançar um ganho financeiro, e aí depois você perde a sua família, né? Isso é muito comum, infelizmente. E eu realmente consigo perceber que isso está muito conectado com você não ter bem estabelecido esses valores, tá bom? Então vamos lá, o primeiro tópico, né? Hoje o tema da nossa aula então é metas 4 em 1. O primeiro tópico é ordenação de valores. Você precisa, antes de começar a fazer suas metas, ter claro e pensar o que é valor para mim, né? Quais são, o que é prioridade na minha vida, e eu vou escrever isso. Eu vou dar aqui para vocês, para ficar ainda mais claro, e se você tiver perguntas, você também já pode pôr no chat aqui sobre os valores. Eu vou dar o exemplo de alguns dos meus valores pessoais, tá? Que são super importantes, assim, né? Que eu coloquei aqui, tá? E depois que eu vou comentar isso com vocês. Então, por exemplo, liberdade é um valor para mim super importante. Por isso, por exemplo, se eu tiver que tomar alguma decisão de ficar, tipo, por exemplo, vou trabalhar agora no trabalho que eu vou ficar presa no navio, ficar presa no navio rodando o Atlântico. Hoje eu consigo compreender que isso talvez eu não conseguiria manter isso por muito tempo, porque eu gosto de ter liberdade geográfica, eu gosto de ter liberdade de tomar decisões, né? Até por isso que eu amo liderar, porque eu gosto disso. Então, liberdade é um valor pessoal muito importante para mim. Por isso que as minhas decisões, elas precisam estar conectadas. Eu sempre vou avaliar minhas metas. Será que essa meta que ela vai bater, ela vai chocar, ela vai me impedir de alcançar isso, ou ela conecta bem para esse caminho, né? Deus é um valor máximo para mim, né? Super importante na minha vida. Então, se alguma meta minha for me roubar, se alguma meta minha ela for ir contra esse princípio na minha vida, esse valor na minha vida, eu não vou conseguir manter ele por muito tempo. Então, eu tô trazendo alguns exemplos para você, só para você entender que na sua construção das suas metas, é super importante você, primeiro, entender o que é valor para mim, o que é realmente algo que eu não é negociável, porque a partir de você escrever, e a minha recomendação é que você realmente escreva isso, coloca no papel quais são os meus valores, sabe? Valores, eles não são negociáveis. Quais são os meus valores? E aí depois você vai escrever suas metas, que é o nosso próximo passo que a gente já vai comentar. E aí depois que suas metas estiverem escritas, você vai olhar: será que as minhas metas elas estão chocando com os meus valores? Ou será que as minhas metas estão potencializando os meus valores? Será que as minhas metas estão sendo motivadas, engajadas pelos meus valores, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência desse ponto. Se você tem alguma dúvida sobre ordenação de valores, coloca aqui embaixo, ou se você estiver vendo isso depois, pode me mandar mensagem que a gente conversa, tá bom? Vou para o próximo tópico. Então, nosso tópico número 1 para a construção das suas metas é: tenha claro os seus valores, né? Então, organiza isso, pensa nisso. E agora a gente vai para o tópico número 2. Dentro do tópico número 2, a gente realmente vai falar de metas e objetivos. E aí, eu quero trazer para vocês definições. Hoje eu tô cheia das definições. Essa aula hoje tá muito definida. Eu quero trazer para você definições mesmo sobre meta. Eu sei que você já ouviu falar de meta 300 vezes, mas você vai ouvir mais uma, por isso que você tá aqui comigo, né? Traçar metas é a capacidade de nos determinar a buscar algo. Ter metas nos leva a ver as coisas de forma diferente. As metas nascem dos nossos sonhos mais íntimos, de um desejo profundo de realização pessoal que nos fascina. Quando temos metas bem definidas, nos sentimos tão perto dos nossos sonhos que quase os tocamos pela fé. Então, a meta, ela
vem de um sonho que vai se tornar material, vai se tornar sólido, vai se tornar real. Então, antes, né, da gente escrever 300 metas, a gente tem que ter um sonho. Por isso que o cartaz dos sonhos, né, o que você quer da sua vida? Qual que é o seu sonho? Isso é muito importante porque a partir do sonho a gente constrói as metas. E aí, quando a gente fala de metas, a gente tem várias definições, né? Essa foi uma delas. Mas a gente tem algumas classificações. E eu vou trazer duas delas, tá? Existem as metas que elas são macro, né? O que são metas macro? São metas grandes. Então, por exemplo, uma meta gigante da minha vida é ser vó. Eu quero, então, casar, ter filhos, criar as crianças e que eles possam ser bons pais e eu seja um dia avó. Isso é uma meta muito macro, porque tá falando da minha vida inteira. Agora, uma meta micro é uma meta de algo que está mais próximo. Então, a meta macro, né, essa meta maior, ela é sobre o destino que você quer alcançar. Então, por exemplo, nossa, eu quero lá chegar no final da minha vida rica, riquíssima. Muito bom, essa é uma meta de um destino, é algo que eu vou caminhar os meus anos para chegar lá. Agora, a meta micro é algo que, eu quero no ano que vem ter X situação financeira, eu quero ter X recursos financeiros. Isso, então, eu tô falando de uma meta micro que ela vem agora para algo mais próximo. Então, quando você vai pensar nas suas metas, qual é a definição, qual a sua meta, ela se enquadra em qual momento? Né? Ela é uma meta mais ampla, que vai levar mais anos da sua vida para realizar, ou é algo mais próximo, já mais imediato? Então, é importante classificar isso porque, por exemplo, se o seu sonho é ter a sua casa própria, fantástica, linda, maravilhosa no ano que vem, quer dizer, essa casa gigantesca do seu sonho, essa casa tipo um castelo dos seus sonhos. Essa meta, ela vai acontecer em um ano? Ela vai acontecer literalmente no ano que vem? Talvez não. Talvez no ano que vem você possa dar um passo em direção a isso. Por exemplo, se você vai comprar um terreno, se você vai financiar, talvez você possa dar um passo para começar esse processo, mas que talvez a sua casa própria ela vai levar alguns anos para você construir tudo isso, né? Então, entender se o seu plano, se a sua meta, ele é algo mais para agora ou é algo mais de maior tempo, vai fazer você realmente colocar o seu coração num lugar de paz. Porque, por exemplo, se você coloca como meta, a minha meta é conseguir ter minha casa própria. E aí você coloca no seu cartaz de metas, a minha casa própria. E aí você vai ficar lá o ano inteiro olhando aquilo, mas sem conseguir dar passos, talvez, para materializar 100% essa realidade. Talvez você chegue no fim do ano e você vai classificar como não bati minha meta. Só que essa meta da casa, ela é uma meta macro, ela é uma meta de mais tempo. E por ser uma meta de mais tempo, não necessariamente você vai conquistar ela toda em um ano, mas você pode dar passos para isso acontecer em 2025 e que no longo prazo você vai conseguir alcançar esse objetivo. Entendeu? Tá fazendo sentido? Tá ficando claro isso que eu tô querendo dizer sobre a sua meta ser macro e micro, sobre quando você definir o que você quer, você conseguir classificar isso é de longo prazo, isso é de curto prazo. Tá ficando claro? Sim? Não? Me ajuda. Responde aí, coloca no chat, gente. Muito bom, ok. Tá ficando claro. Legal. Então, classifiquei a minha meta, né? Defini minha meta, ela é de curto, ela é de médio, ela é de longo prazo. E aí depois eu vou então criar algumas características. A sua meta você precisa conseguir avaliar se ela tá bem feita ou não. E agora eu vou te dar as perguntinhas, né? As verificações que você
precisa fazer para avaliar se a sua meta ela está bem construída. Porque na live de ontem eu falei dos erros que eu já cometi ao fazer minhas metas, né? E um dos erros que eu cometi assim, meu Deus, esse erro foi, nossa, trágico. É não ter pensado em metas a partir dos verificadores aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Então, se as suas metas não tiverem passado por esse filtro, vamos dizer assim, pode ser que você coloque uma meta, objetivo, você passe o ano inteiro assim, iludida. Chega no final do ano, você percebe que deu ruim, igual já aconteceu comigo, tá? Então, vamos lá. Verificadores de meta. Talvez você já tenha ouvido falar das metas SMART, né? Que é uma sigla em inglês que tem várias características. Cada letrinha dessa sigla, ela tem uma parte, né, dessa construção da sua meta. Então, isso que eu vou trazer para você, os verificadores, ela vem do SMART, mas ela é um pouquinho mais robusta, ela é um pouquinho mais completa, tá bom? Então, verificador de metas. Primeiro verificador, para você avaliar se a sua meta está sendo bem construída, se ela faz sentido realmente para você trabalhar 365 dias em 2025 para ela. Primeiro verificador, ela é específica, né? Então, avaliar se ela é específica. Então, por exemplo, quero ter crescimento profissional. Meta, crescimento profissional. Essa meta, ela não é específica. Se você pensou em colocar essa meta, você rasga isso. Você risca isso e vai fazer de novo. Crescimento profissional. Quero emagrecer. Eu quero ser bem-sucedida em 2025. Eu quero ficar de bem com a vida em 2025. Isso tudo não é meta. Isso aí é alguma coisa aí que não, tá? Então, a sua meta, ela precisa ser específica. Para ela ser específica, você precisa conseguir determinar ela. Então, por exemplo, sucesso profissional. O que é sucesso profissional para você? Nossa, então eu quero ter um crescimento de faturamento no ano de X valor. Eu quero ser reconhecida com a determinada premiação da minha empresa. Eu quero emagrecer tantos quilos. Eu quero alcançar determinado resultado específico na minha vida. Então, quero ler 10 livros no ano que vem, quero fazer o curso X, eu quero realizar a viagem Y para tal lugar, na data tal, né? Então, específico. Primeiro verificador da sua meta ela está específica? Será mesmo que ela está específica? E se você está acompanhando minhas lives, você está livre para me mandar mensagens no direct do Instagram ou no meu WhatsApp se você estiver fazendo perguntas. Se você quiser, Rai, o que você acha disso e tal, me manda mensagem que vai ser um prazer para mim te ajudar e te responder, até te ajudar nessa verificação, tá bom? Então, o primeiro ponto está específico, tá? Então, o primeiro fator é ser específico. Segundo fator para você construir suas metas é que ela seja desafiadora, né? Então, a sua meta, ela tem que ser algo que te move a você fazer alguma coisa a mais. Então, por exemplo, esse ano eu fiz... Vou abrir o jogo para vocês, tá? Vou contar meus números de 2024. Esse ano eu fiz 80 dias de atividade física. 80 dias. É pouco ou é muito? Como eu tinha estabelecido uma meta no começo do ano de 200 dias de atividade física, 80 foi pouco. Então, foi bem abaixo do que eu tinha planejado. Então, eu sei que eu consigo fazer os 80. Eu já fiz, né? Então, o que eu vou fazer para esse ano? Eu vou permanecer nos meus 200. Eu vou permanecer nos meus 200 dias para que eu possa
consegui avançar. Ó, outro exemplo, acho que esse exemplo ele é muito legal da minha vida. Em 2020, na virada do ano, né? No começo do ano passado, desse ano, eu defini que eu queria correr a corrida do Dunamis, a Trail Run. E aí, gente, eu corria? Não. Tipo, não mesmo. Eu fazia assim, corridas tipo, sabe, aquela coisa bem amador? Vou colocar um tênis e vou sair pra rua, assim, correndo sem saber nada. Aí eu falei, não, esse ano eu vou fazer uma corrida do Dunamis. Eu vou correr nem que seja 5 quilômetros, eu quero correr, eu quero poder fazer isso. Por conta de eu ter determinado essa meta pra mim no final do ano passado, no começo desse ano, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu peguei e eu pensei, nossa, eu preciso treinar de fato corrida, eu preciso preparar o meu corpo, eu preciso aprender como é que eu corro para eu conseguir fazer a corrida. Afinal de contas, eu acho que deve ser difícil fazer uma corrida de verdade, né? E aí eu comecei esses meus 80 dias que eu alcancei de meta, né, de atividade física, que não foi a minha meta que eu pensei, mas ela foi uma meta que eu consegui bater ela, por conta de eu ter definido que eu queria esse objetivo final de correr a corrida. Então eu comecei a treinar com assessoria de corrida, né? Eu comecei a fazer os treinos bem bonitinho e tal. Aí depois teve uma época do meu ano que desandou tudo. Aí depois eu peguei o balde que tava chutado e voltei. E no fim, não é que eu corri 10 quilômetros na corrida, gente? Foi assim, ó, incrível. Fiquei muito, muito feliz de ter alcançado essa meta. E ela me desafiou muito. Porque eu nunca tinha corrido 10 quilômetros e eu não imaginava nem que era possível eu fazer isso. E eu consegui, né? Então, a sua meta, ela precisa ser desafiadora, né? Porque se a sua meta ela é desafiadora, ela vai te puxar automaticamente. Eu defini qual era a minha meta, correr a corrida do Dunamis. Como que eu supri esse desafio? Puxa, para eu correr a corrida, então eu tenho que me preparar, eu tenho que aprender a correr melhor, eu tenho que ter um tênis, eu tenho que... Entendeu? Então, porque eu defini que eu queria correr, isso me puxou na saúde. E foi muito bom, tá? E um comparativo, só uma observação, tá? Um comparativo, porque esse é o 3º ou 4º ano que eu faço os acompanhamentos assim bem detalhados de metas. Em 2023, eu alcancei o ano inteiro, eu acho que eu fiz uns 24 dias de atividade física. Gente, é muito pouco, né? Na verdade é nada, é tipo assim, sedentarismo isso, né? Então, assim, quando a gente compara, né, um ano pro outro, você vai vendo as evoluções. Por isso que você ir registrando seus históricos é tão importante, a gente já vai falar mais disso. Deixa eu avançar, que senão a gente nunca vai terminar essa live hoje, né, gente? Vamos lá. 3º ponto é se a sua meta ela é positiva. Ela traz uma visão positiva de futuro. Isso tem que estar claro para você. Porque às vezes a gente faz metas que não são muito positivas. Então, se a sua meta ela não for positiva, você precisa checar ela e falar: opa, isso aqui não tá muito positivo. Isso aqui não me tá trazendo um futuro de esperança. Isso aqui não tá me trazendo um futuro que vai me causar algo bom, né? Então, se não tá positivo, ajusta isso e as suas metas elas precisam ser positivas, tá? 4º verificador, metas ecológicas. A sua meta ela precisa ser ecológica, verificador ecológica. Rayane, o que é isso? Estou no zoológico agora para ser ecológico? Não tem nada a ver, né? Então, o que é ecológico? A meta ecológica é uma meta que ela é boa para mim e ela é boa para os meus. Então, o que isso significa? Essa meta ela vai ser muito boa para mim, Rayane, mas também para as pessoas que estão ao meu redor. Para minha família, para o pessoal que trabalha comigo, né? Para minha comunidade de fé. Então, é uma meta que ela é ecológica, ela funciona, ela é positiva para todos ao meu redor. Porque, por exemplo, eu posso ter uma meta que ela não é ecológica? Claro. Por exemplo, eu posso ter um emprego, um trabalho
que ela é muito boa, me dá muito sucesso profissional, muito reconhecimento, muito dinheiro e tal, só que ela me afasta, por exemplo, eu fico viajando o tempo inteiro, eu não paro em casa, eu nunca consigo estar conectada com minha comunidade de fé, eu tô sempre longe de tudo, desconectada, e eu vivo só full time para aquilo. Então, essa meta, ela é ecológica? Não, óbvio que não, porque ela tá roubando princípios que são importantes, valores que são importantes na minha vida. Então, a sua meta, ela precisa ser ecológica. Ecológica é boa para você e boa para todos ao seu redor, tá bom? Quinto verificador? 1, 2, 3, 4, 5. Quinto verificador. Controle. O quê? Controle? Controle. É isso, controle. O que é o controle? Vamos lá. Agora eu vou explicar uma coisa muito interessante para vocês, que é quem tem o controle da sua meta. Olha que interessante isso. Às vezes a gente coloca metas, mas pela nossa pouca sabedoria, nós colocamos metas para nossa vida e essas metas, elas não estão sobre o nosso controle. Por isso que a gente precisa verificar se a meta que você estabeleceu, ela de fato é você quem tem o controle. E aí eu vou explicar para você compreender melhor essa questão do controle, eu vou explicar para você o que é o círculo da influência, tá? Então vamos pensar o seguinte, o círculo da influência, pensa aquele dardo, sabe aquele negócio de a gente atirar assim os alvos, que tem um primeiro círculo que é maior, um do meio e o pretinho lá que fica bem no centro, onde vale mais pontos, né? Então vamos pensar que tem aqueles 3 níveis ali. Aquele é o círculo, vamos pensar aquilo como um círculo de influência, tá? Aonde o centro, aquele ali, o do centro, é onde você tem controle. É que cabe a você resolver. Então, coisas que você de fato tem a resolver. Por exemplo, meu círculo de controle nesse momento é o meu casamento. Então, isso cabe a mim resolver, tá? Já no segundo nível, a gente tem o círculo da influência. O que é esse círculo da influência? Está ao meu lado e eu posso influenciar para resolver. Por exemplo, algumas coisas do meu casamento que são terceirizadas, né? Que são fornecedores que vão fazer. Eu posso influenciar super nesse processo para resolver e avançar nisso. Mas a gente tem o terceiro nível do círculo da influência, que é o círculo da preocupação. O que é o círculo da preocupação? Está fora do meu alcance e eu não posso resolver. Então, quando está fora do meu alcance de resolver, do meu controle, está fora do meu alcance de controle, e eu não consigo ter muita influência para resolver, isso é só preocupação. E se é só preocupação, você vai gastando a sua vida à toa com isso, né? Onde que a gente vai gastando nosso tempo? Então, quando nós pensamos nas metas, você precisa avaliar se dentro da verificação das suas metas, essa meta que você definiu, ela está sobre o seu controle verdadeiro, ou ela está sobre a sua zona de influência, ou ela está dentro da sua zona de preocupação. Se estiver dentro da sua zona de preocupação, você não vai nem colocar como meta, óbvio. Se estiver dentro da sua zona de influência, você pode avaliar como que você vai organizar isso para talvez colocar ou não dentro da sua meta. Mas isso é um fato. Se está dentro da sua meta, você precisa ter 100% da capacidade de controlar isso, porque você só vai conseguir bater suas metas 100% se você tiver essa condição de executar tudo que você precisa fazer. Então, sua zona de influência, de controle, tá? Ficou claro isso? A zona de controle ou não?
aí no chat pra mim. E aí eu vou avançar. Ixi, acho que não ficou, né? Ninguém me respondeu. Ficou? Obrigada. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês colocam aqui no chat, tá? E aí o último verificador das suas metas é se ela é temporal. O que é isso? Ela tem que ter prazo. Então, por exemplo da corrida. Tinha um prazo. Ela tinha uma data pré-estabelecida. Então, eu sabia que eu tinha que me preparar até aquela data. Meu casamento. Já tem data, né? E eu preciso me preparar para se organizar as coisas até aquela data. Então, a sua meta, ela precisa também ser temporal. Precisa ter tempo, tá? Então, vou só fazer o check aqui de todos os tópicos que eu falei dos verificadores da sua meta. Tópico número 1, específico. Tópico 2, desafiador. Tópico 3, positivo. 4, ecológico. 5, você tem controle dela. E o 6, ela é temporal, ela tem prazo, tá? E é isso. Agora eu vou avançar para o tópico número 3 e eu vou tentar ser mais breve. Então, essa live, né? Metas 4 em 1. Nós já falamos do tópico número 1, que é a ordenação de valores. Tópico número 2, metas e objetivos, né? E eu trouxe para vocês os verificadores para você avaliar se a sua meta está bem feita. E agora, no tópico número 3, eu vou trazer sugestões diárias para você definir sua meta, tá? Então, existem 11 pilares da nossa vida. Quais pilares da nossa vida são esses? Espiritual, parentes, saúde, filhos, conjugal, social, profissional, financeiro, emocional, servir e intelectual. Essas 11 áreas, se você depois quiser pesquisar, tá, no Google, tem uma avaliação que você pode imprimir, talvez, e até fazer ela, que é a avaliação MAS. Como que é? MAAS, avaliação MAS, que é o mapa dos seus pilares da vida. Esse é um gráficozinho assim que tem, né, uma bolinha, que tem o ponto de 1 a 10, você vai avaliando área por área da sua vida para ver como que tá as suas áreas da vida. É super legal você fazer isso, que você cria muita consciência do que tá rodando bem e o que não tá rodando muito bem, tá? Mas esses 11 pilares da sua vida vão ser o que constrói você. Muitas vezes, quando a gente pensa em fazer metas, a gente pensa o quê? Eu preciso fazer minhas metas profissionais. Mas você não é só o seu trabalho. Eu preciso fazer minhas metas familiares, mas você não é só sua família, né? Então, é muito interessante que você tenha um equilíbrio sobre os pilares da sua vida. Esses são os 11 pilares da sua vida. E aí, sobre as áreas de definição de metas, você pode, tá? E isso é o que eu fiz. Eu tenho feito e tem sido muito positivo. Eu tenho condensado, né? Eu tenho pegado e definido 7 áreas, 7 metas, por 7 áreas de metas. E aí, dentre essas áreas, eu vou aglomerando algumas desses pilares aqui que eles estão bem detalhados. Funciona, tá? Pelo menos pra mim tem funcionado, uma sugestão pra você. Quais são as 6 áreas que eu tenho definido metas? Espiritual, físico, emocional e intelectual eu coloquei junto, tá? Profissional, familiar, aí dentro do familiar eu coloco conjugal, parentes, não tenho filhos ainda, mas entra tudo dentro do familiar. Financeiro e metas pra mim, metas sobre a RAI, né? Que são coisas bem específicas que eu quero alcançar. Então, dentro disso, eu faço essas definições, entendendo que existem os pilares e colocando essas áreas específicas de metas, e aí eu condenso tudo isso nessas 7 áreas, e as minhas metas anuais, elas estão dentro dessas 7, desculpa, tá bom? Ok, então essas são sugestões diárias para você fazer suas metas.
Vamos para o quarto e último passo. Chegamos até aqui. O quarto passo é a gente pensar nesse plano de ação. E aqui, se você é consultora, diretora da Mary Kay, eu quero trazer um alerta para você. Porque muitas diretoras de vendas, o que elas fazem? Elas falam em plano de ação com as consultoras, né? Vamos fazer um plano de ação para você trabalhar. O seu plano de ação, se ele não tiver passado por ordenação de valores, metas, sonhos, objetivos, só um plano de ação por um plano de ação é uma coisa vazia. Pense, você vai fazer um plano de ação sobre algo que você não tem definido o que é prioridade e tudo mais antes. Então, qual que é a chance disso funcionar, né? Então, eu vejo muitas diretoras, às vezes, vão fazer planejamento e elas ficam super frustradas. Nossa, eu fiz planejamento com a consultora tal mês, e ela não fez nada. Bom, talvez seja porque ele está fundamentado em nada, né? Então, se você fundamentar em coisas mais sólidas, provavelmente ela vai se conectar muito mais. Então, o plano de ação, ele vai vir depois que tudo isso já foi pensado. Fazer metas dá trabalho, mas muda o jogo, muda a roda da sua vida, afinal de contas, você fica muito mais claro o que você quer alcançar. E aí, então, o plano de ação eu vou ter essa visão construída do meu ano, essa visão macro, e eu vou trazer isso para um detalhamento. Então, eu vou pensar num plano de ação com ações mensais, semanais e diárias. E aí, é muito interessante você pensar nisso, porque você vai fazendo um acompanhamento mensal. Esse ano, no começo do ano, eu comecei a fazer parte de um programa que fez assim, mudou o meu ano, né? Foi muito especial, que foi Passos de Coragem, que era encontros assim, semanais, mensais, pra gente falar só de metas. E foi super especial ter feito isso. E a gente tinha algo que eu realmente consegui construir em mim, instalei em mim esse hábito de fazer de uma forma muito mais organizada. Porque eu já fazia antes, mas esse ano foi muito mais organizado, que era definir e fazer um acompanhamento mensal de todas as minhas metas. Então, eu tinha a visão do que eu queria do ano. E daí eu ia separando por mês, né? Por metas e tal do mês. E isso era muito interessante e eu ia conduzindo a minha agenda a partir disso. Então, vamos pensar o seguinte. Você colocou uma meta de... Falem uma meta aí de exemplo pra gente pensar em como faria isso. Oi, Fê, bom dia! Meta de casar, que tem muitos noivos no recinto e muitos mais que vão ficar. A meta do casamento é uma meta grande. Ler 20 livros. Gente, Felipe leu 24 livros, eu fiquei impressionada. Ler 20 livros, muito bom. Então, ler 20 livros. Eu tenho esse plano no meu ano, né? 20 livros ali... Ele vai dar mais ou menos 10 livros, 2 livros por mês, 2 meses ali no ano que ele vai, alguns 4 meses no ano que ele vai ser menos, né? Então, 2 livros por mês. Se eu tenho essa meta de ler 20 livros no ano, eu preciso pensar, então eu preciso ler 2 livros no mês. Então, você vê, você tem o macro 20 e eu vou trazer já no micro mensal 2. Então, qual é a sua meta do mês? 2 livros no mês. Então, se você tem que ter você quer alcançar esse objetivo, você precisa, então, colocar essa meta dos 2, pensar quais vão ser os meus 2 livros do mês, e daí, na semana, você precisa determinar qual é o horário que vai estar na sua agenda. Esse é um erro muito comum, né? Eu quero um objetivo do meu ano, mas aí você não coloca no seu hábito diário essa rotina de alcançar ter um tempo para executar isso. Então, se você quer ler 2 livros no mês, você tem que ter uma rotina consistente, um hábito frequente de ler todos os dias um pouquinho. Qual vai ser o horário da sua agenda que vai entrar o horário da leitura para que no final do mês você tenha batido os 2 livros do mês e no final do ano você tenha batido os 20. Então, quando você pensa nisso,
ele é um plano de ação muito orgânico, ele é um plano de ação que ele vai ser muito natural, né? E aí é onde você deixa aquela grande meta mais simples pensando no mês e muito menor pensando em pequenos hábitos diários. E aí eu já vou me encerrando aqui, vou encerrando essa live, trazendo para vocês a visão que a meta que você quer alcançar no seu ano, nessa grande meta do seu ano, ela precisa chegar no conta-gotas no final, né? O que eu materializo no final disso tudo? São pequenos hábitos. Então, quais são os pequenos hábitos que vai instalar no seu dia a dia, na sua agenda, que vai entrar na sua rotina, para que no final do ano você tenha conseguido de fato alcançar esse resultado, tá? É isso. Muito bom. Ó, o Felipe deu uma dica aqui que é determinar quantas páginas ler por dia. Isso funciona muito, gente. Isso é realmente muito, muito prático. Muito bom. Gente, eu acho que hoje é isso. Então, vou recapitular os 4 pontos das nossas metas 4 em 1, para que você tenha um ano fantástico, que é o ano de 2025, tá? Então, primeiro passo, ordenação de valor. Definir o que são valores pessoais para vocês, que as suas metas não podem agredir elas vão ser um potencializador, né, das suas metas. Passo número 2, definir as suas metas e objetivos, entendendo se ela é uma meta macro ou micro, né? E entendendo que você precisa ter metas que são específicas, desafiadoras, positivas, ecológicas, né? Que é bom para você e para o outro. Você tem que ter controle dela e ela precisa ser temporal. Terceiro ponto, né, é áreas a ser definida, entendendo os 11 pilares da sua vida e definindo metas que você vai conseguir definir dentro dessas características. E o quarto passo é ter um plano de ação que vai ser a resposta disso tudo que você já pensou. Então, o seu plano de ação, ele vai dividir, né, o seu ano por mês e pensar nisso de uma forma bem mais detalhada semanalmente, vai cair na sua agenda, vai chegar na sua agenda com definições de prioridade de tempo, como se fosse um conta-gotas dos seus hábitos que você vai instalar para o seu ano, para você conseguir alcançar tudo isso. Então, gente, é isso. Muito obrigada por você que esteve aqui comigo. Muito obrigada por você que está assistindo a gravação. Eu sei que muitas pessoas já assistiram ontem, já me mandaram mensagem. Se você está assistindo gravado, me manda uma mensagem que eu vou amar saber, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você. E amanhã nós teremos a nossa live número 3, nossa terceira e última live sobre metas. E eu desejo que você tenha um dia incrível e que você vai fazer suas metas hoje, tá bom? Para você já começar 2025 com metas prontas. Um super beijo e tchau!